O ácido desoxirribonucleico é responsável pela fabricação do ácido ribonucleico, ou seja, o RNA, também conhecido como ARN, e esse é responsável pela síntese de proteínas. O DNA, ao fabricar a molécula de RNA, é conhecido como processo de transcrição. Já quando o RNA realiza a síntese de proteínas, o processo é conhecido como tradução. Existe uma enzima responsável pela fabricação da molécula de RNA. Como toda enzima é uma proteína que facilita uma reação química, a função dessa enzima, RNA polimerase, é fabricar a molécula de RNA. O RNA está localizado no núcleo das células, mas também pode ser encontrado no citoplasma e em algumas organelas, alguns orgânulos. São 3 tipos de RNA: o mensageiro, o transportador e o ribossômico. O RNA mensageiro é responsável por levar a informação do DNA do núcleo até o citoplasma, onde a proteína será produzida. O RNA mensageiro é uma cópia fiel de uma das fitas de DNA. É a partir dessa informação que o RNA mensageiro irá determinar quais são os aminoácidos necessários para fabricar uma proteína, pois ele possui trincas, códons, sequência de 3 bases nitrogenadas que vão definir o aminoácido. Lembrando que toda proteína é constituída por aminoácidos, e cada aminoácido é constituído por uma sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro, que em conjunto são chamadas de códons. O RNA transportador é responsável por transportar os códons, as sequências de bases nitrogenadas, até os ribossomos. Ou seja, os códons, quando chegarem lá nos ribossomos, serão os futuros aminoácidos. No mecanismo de transporte é formado o anticódon, ou seja, o anticódon ele se encaixa no códon e aí ocorre o transporte. Códon é a sequência do RNA mensageiro e anticódon é a sequência do RNA transportador. O RNA ribossômico faz parte da constituição dos ribossomos. É nos ribossomos que a sequência de bases do RNA mensageiro é interpretada e a proteína de fato é sintetizada, ou seja, fabricada. Essa organela é encontrada na região do núcleo, onde ela é produzida, também encontrada no citoplasma e muitas vezes associada ao retículo endoplasmático. Todo cromossomo é constituído da molécula de DNA e de proteínas globulares chamadas histonas. Os genes estão localizados nos cromossomos. O gene é uma sequência específica do DNA que contém as informações necessárias para a síntese de uma proteína ou molécula de RNA. O gene também pode ser chamado de molécula de RNA mensageiro. Ele é a unidade fundamental da hereditariedade. Geralmente representam-se os genes com letras do alfabeto. Selecionei para vocês um vídeo de forma resumida sobre o código genético, ou seja, essas relações entre o DNA, o RNA e a síntese de proteínas. Lembrando que o vídeo estará na biblioteca. Na plataforma Biblioteca do UNO terá um texto sobre a transcrição, a tradução e a síntese de proteínas
para consulta de vocês e a resolução das atividades.